Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um estudo. Estamos agora no capítulo 6 da segunda parte, intitulado Solidão e Reajuste. Então vamos lá, livro Ave Cristo com o nosso querido Emmanuel. Ele nos traz, então, pessoal, na continuação da história, que Tassiano, né, junto com Blandina e com o Quinto Celso, eles estão vivendo agora na antiga casa de Basílio de Lívia, em toda nessa nova situação financeira, né, ali que eles estavam vivendo agora, né, após o suicídio de Helena, após a grave doença de Vetúrio, eles ficam então ali como que abandonados, né, nessa situação. E aí nós vamos ver que Quinto Celso, ele fala bastante sobre o cristianismo para Blandina, que é totalmente aberta às instruções do Evangelho, né, aos martírios dos cristãos. Ele vai contando aquelas histórias. Então a gente vê aqui dois corações muito ligados e muito sintonizados com a espiritualidade, com o cristianismo. Mesmo assim, muito discretos em relação a Tassiano, que eles sabiam que não era muito adepto, né? Não aceitava muito os conceitos do cristianismo ainda. Ele era reticente a essas informações, a esse assunto. Então eles conversavam muito entre os dois e a gente vai ver que Blandina, mesmo ainda jovem, ela está totalmente convertida ao cristianismo. E aí, em um diálogo muito interessante entre Quinto Celso e Tassiano, nós vamos ver aqui dois pontos de vista que eu achei interessante trazer para o nosso raciocínio, a nossa compreensão das visões, né? Então, no diálogo, o Quinto Celso ele fala: os deuses, né, ele está ali não julgando, mas raciocinando sobre a interpretação romana da fé romana, né? Os deuses parecem tão longe. Dizem-nos que Júpiter garante o mundo em toda parte, que Ceres é a protetora das colheitas, que Minerva dirige os sábios, mas não acha que precisávamos de alguém que, em nome dos deuses, viesse ao mundo conviver com os homens, vivendo-lhes as dificuldades e as dores. Quer dizer, aquela visão muito deturpada, né, da divindade, algo muito distante, algo muito mágico, mas que não estava presente no dia a dia, que não realmente representava, né, a vida das pessoas. As divindades ajudam as pessoas de conformidade com os sacrifícios que recebem nos templos. Então tinha que ter uma troca. E para haver essa troca, você tinha que ter posses. Então aqueles que eram dotados de posição social, eles tinham condições de fazer esse escâmbio, né? Essa troca com os deuses para receber vantagens. Então fica uma questão meio injusta, né? Aqueles que nasceram na pobreza não teriam essa condição. Então são deuses que demandam alguma coisa. E aí essa visão de divindade, que às vezes é uma visão que nós ainda temos, né? De fazer trocas com Deus, não é muito a realidade, né? Então, o senhor acredita, ele pergunta para o pai adotivo ali, o senhor acredita que os escravos são deserdados do céu? Os que mais trabalham devem ser os menos favorecidos? E aí fica essa reflexão para o Tassiano. E aí logo depois ele vem comentando sobre a fé romana, né? A sociedade é um corpo do qual somos partes integrantes. A cabeça içada sobre os ombros guarda a missão de raciocinar e decidir. As mãos e os pés foram feitos para servi-la. No organismo de nossa vida política, o patriciado representa os sentidos, tais como a visão, a audição, o tato, que auxiliam o cérebro a examinar e discernir, ao passo que os plebeus constituem os membros incumbidos do trabalho e da submissão. Não poderíamos inverter a ordem. O nascimento e a posição, o nome e a conquista são os pilares de nosso equilíbrio. Então, considerando, ele está explicando aqui por que ele não aceita a igualdade, né? Entre os patrícios e os escravos, entre os criados. Porque ele considera, na visão romana ali, que é como se fosse a cabeça que raciocina e que domina os demais membros do corpo. Mas é interessante que o Quinto Varro ele vem comentar depois, mas não teriam os membros as mesmas dores do que a cabeça, né? Se você se machuca, ele dói da mesma maneira. Quer dizer, todos ele têm, obviamente, a sua importância, tem o seu papel, todos têm o seu papel, mas todos são igualmente importantes, né? A cabeça sem as mãos, por exemplo, ela não conseguiria se alimentar.
não conseguiria sobreviver. Então, cada um tem a sua função, e todas as funções são igualmente importantes. E que essa visão romana era uma visão muito privilegiada para alguns, né? Mas que na grande maioria da população era demerecida. Então, não tem como a gente conceber uma divindade que seja justa e de puro amor, que é o que trazia o cristianismo, amor a todos, nessa visão romana. Então, por isso desse choque tão grande, né? E dessa perseguição com os cristãos. Então, nessa nova situação onde Tassiano estava vivendo, com extrema dificuldade financeira, ele tem uma ideia de começar a competir nas corridas de bigas, né, onde os cavalos puxam essas bigas, né, esses carrinhos, e ele tinha conhecimento, ele tinha experiência disso como patrício, né, como um esporte das arenas ali. Então ele organiza alguns cavalos e passa a competir. E ele se vê muito bom naquilo. As multidões começavam a gostar, né, do trabalho dele, a gritar o seu nome, ele passa a ganhar dinheiro com isso e a construir ali aquela sua família, né, com as duas crianças sob sua tutela. Então ele contrata ali uns tutores, professores para os meninos, né, e tal. Mas ele sentia, né, que a miséria. E aí ele recebe uma carta, né? Ele recebe uma carta de Lucila, a sua filha que havia ficado em Roma. E nessa carta, Lucila chama Blandina para vir morar com ela, porque na condição que eles estavam vivendo não era legal para uma pessoa, uma criança, né, uma jovem que tinha nascido numa família rica, mas desprezam seu pai, desprezam as ações dele como se ele houvesse sido culpado, né, do que aconteceu, do suicídio de Helena, da doença de Vetúrio e tudo mais. Então é aí que fala, né, a miséria não lhe doía tanto quanto o ingrato conceito da filha. Lembrou-se, contudo, de Quinto Varro. Então, mais uma vez, vem o exemplo do seu pai, que passou por tantas injustiças e sempre com muita paciência, com muita humildade. E na hora vem a lembrança do seu pai aqui. Então fica para nós a importância do exemplo, né? Que até hoje ele estava marcando o seu coração. Então ele se lembra dessas injustiças, né? Da injustiça da carta da filha, desprezando ele, mas se lembra do exemplo do seu pai para acalmar seu coração. Então Blandina não vai, disse que vai ficar ali com ele, né? Vai ficar com seu pai pro resto da sua vida. E aí ele percebe, né, o quão dura que se fazia a existência para o homem, para aquelas pessoas que se propusessem, né, a, a ganhar dinheiro com o próprio trabalho, né, a trabalhar com dignidade para conseguir o próprio pão. Porque é isso que ele estava fazendo. Então, naquela vida que ele nasceu e cresceu, né, cheia de glamour e sem necessidade do trabalho propriamente dito, ele nunca viu esse outro lado. E agora ele está tendo a oportunidade para ver esse outro lado, o lado do trabalho, o lado do desprezo, porque ele estava agora extremamente desprezado pela sociedade romana. Então ele tinha que agir com o próprio suor. Então ele estava conhecendo esse outro lado da vida. E aí a gente vai ver que a Anacleta, que é a amiga desde a infância, que cresceu junto com eles, né? Só que como uma serviçal ali de Helena, ela chega, ela havia abandonado aquela vida antiga dela, né? Já de mais idade agora, e ela chega para visitar eles, os três, e ela como que narra tudo o que está acontecendo em Roma, né? Faz uma fofoca ali. Então o que que ela fala? Ela fala que Vetúrio morre ao longo desses 2, 3 anos que se passaram. Estamos agora no ano de 259, e aí durante esse tempo o Vetúrio morre por causa da sua idade, das suas doenças, do AVC que ele teve ali, complicações, enfim, ele morre. O Teódulo, que havia sido o Tassiano pensava nele, né, fazer o Teódulo que armou tudo isso, ele fez parte de tudo isso, começou a ter um sentimento de vingança com ele, mas passou. Mas mesmo assim o Teódulo é assassinado por Galba. Ele começa a ter grandes relações, né, de amizade, assim, com Lucila, que agora é a esposa de Galba, e ela passa a desprezar o Galba, a dar muita atenção para o Teódulo. Então a gente vê ele muito interesseiro sempre. Então o Galba simplesmente vai lá e
assassina ele, né? Mata ele. E Galba, por causa disso, por causa desse estresse provavelmente todo, ele começa a ficar doente, ele entra num processo provavelmente de obsessão muito grande, e aí ele morre. E aí Emmanuel diz, ele não afirma, mas diz que pode ser, que é uma ideia da Anacleta ali, né, uma intuição dela, que ele foi envenenado por Lucila. Então a gente vê a perda moral gigantesca de Lucila, seguindo os passos da sua mãe. As dificuldades, né? Essa, essas armações, essas, é, essas ideias, né? Esse egoísmo gigantesco ali, de tudo justifica na cabeça delas para conquistar o que elas querem, né? Então Lucila está indo nesse mesmo caminho. Então a gente vê a maldade em seu coração. Hein? Então a Anacleta sai disso, se coloca como cristã também, e aí por causa dos ensinamentos do cristianismo, ela vai embora morar com outros parentes. Então mostrando também, então os três desencarnam aí. E aí a gente vai ver que todas essas notícias vão fazer Blandina, que ama todos eles ali, né? Apesar das dificuldades, eles são uma grande família. Viveram sempre juntos. Então faz a Blandina ficar ainda mais doente. Ela sempre doentinha, sempre com dificuldades, fica ainda mais doente. E aí, já acamada, sentindo muito próximo o seu desencarne, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande, uma mediunidade muito ostensiva. Então ela pede a Tassiana, pede a seu pai, né? Fala assim, pai, sempre fomos unidos, paizinho. Continuou a moça triste. Até hoje, nada fiz sem a sua aprovação. Queria-se impedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir. O Senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? Então, o cristianismo que sempre perseguiu a Tassiano, né? Agora vem também esse pedido final, quase que injusto ali, né? Da sua filha, na visão dele. Quer dizer, um ultimato. E aí ele, de primeira ideia, né? Fala, ô Blandina, por que que não amas o teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram, por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido, sozinho. Então essas reflexões dele, esse primeiro pensamento, e que ele expõe, faz ele perceber o seu próprio orgulho. Ele sentiu que ele, o que ele estava fazendo, né? A filha estava prestes a desencarnar, os pensamentos do cristianismo tinham consolado tanto ela, e ela é uma menina, é uma jovem de tão bom coração, então ele repensa, e aí ele fala, perdoa-me, filha, esquece as minhas palavras. Dize o que pretendes, podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento, e sim a nossa comunhão na alegria perfeita. Então ele dá um passo ali a mais no amor. Ele entende que o amor não é essa prisão, não é como ele quer, mas é aceitar o outro, na necessidade do outro, da forma como o outro precisa. Então ele dá um passo a mais nesse sentimento do amor, nessa vivência do amor, e aceita ela como cristã. E aí ela pede que seja chamado, né, um ancião cristão antigo ali da região, que é o Enio Pudens. E Tassiano vai até a igreja, né, ele se coloca naquele ambiente, ele sente aquele amor, aquela calma, aquela vibração positiva daquele lugar, como há muito tempo ele não sentia. Então ele começa de alguma maneira a entrar dentro do mundo cristão. Ele nunca havia visto, sempre ouviu falar do Cristo, mas nunca esteve presente no ambiente cristão. E ali onde ele chama o Enio, ele ouve, né, a oração do Pai Nosso, então ele sente essa energia. Bom, passando um pouco para frente na história, para a gente finalizar esse raciocínio, né? A gente está vendo o Tassiano começar a se dobrar ao cristianismo. Mas então ele vai em uma das corridas, uma das competições, só que ele estava num momento assim de muita reflexão, preocupado com a Blandina, não estava muito atento, e aí acontece um acidente. E esse acidente, durante a corrida, prejudica os seus olhos. Nós vamos ver Tassiano machucado e também cego, da mesma maneira como Lívia ficou. Então Tassiano estava cego. Então essa cegueira impedia ele de competir,
trazia uma situação extremamente complexa para ele ali, na criação das duas crianças, e Blandina próxima ao seu desencarne, e ele nunca conta para ela. É muito interessante que ele é considerado ali, tanto por Enio quanto pelo Quinto Celso, que estavam sempre ali à beira, né, de Blandina, nos cuidados com ela. Tassiano nunca se mostra vencido, nunca se mostra machucado, ele nem conta para ela que está cego, para que ela não sofra. Então eles consideram ele como muito forte, né? Realmente glorificando essa força de Tassiano. Então Blandina vem a desencarnar. Então a gente vê Tassiano, né, perdendo a sua filha, de certa maneira perdendo a filha mais velha para o materialismo, mas ele ainda, mesmo cego, mesmo sem agora a possibilidade desse trabalho, né, das corridas, debilitado, sem a filha, ele está, de certa forma, mais aberto ao cristianismo, porque ele vê todo o cuidado que o Enio tem, né, com ele, nos cuidados com a Blandina, se fez presente ali por muito tempo na sua casa, né, durante esse processo de dores, né, de doença da Blandina. Então a gente vai vendo ele se dobrando, né, ele se sente sempre muito sozinho, muito triste, muito abandonado, e aí o texto finaliza com o Quinto Celso, dizendo para ele, ó, você não está sozinho, eu continuo com você, nós vamos continuar juntos nessa jornada. Então muito bonita essa proximidade dos dois, esse reencontro dos dois. Meus irmãos, estamos finalizando o nosso estudo, né? Falta apenas um capítulo. Nós desejamos aí uma ótima leitura do último capítulo para todos e nós nos encontramos no próximo vídeo para fecharmos esse assunto, tá bom? Muita paz e grande abraço.